Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez. Glória a Deus, neste culto das maravilhas, para juntos compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, o nosso Deus. Amém? Nós vamos ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim o texto, irmãos: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Oh glória! E me disse então o Senhor: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, só o Senhor sabe. Então me disse o Senhor: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos diante da sua gloriosa presença e queremos lhe pedir nesta hora, ó Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, ó Deus amado, que o Espírito Santo ele tenha liberdade de passear no nosso meio, ó Deus, de visitar os nossos lares, visitar as pessoas, ó Pai amado, nesta hora. Eu quero pedir, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor me esconda por trás da cruz de Cristo e que o Senhor seja exaltado na minha vida e na vida da igreja, agora e para sempre. Eu oro e te peço no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Esse texto ele fala sobre, aleluia, o vale de ossos secos. É um texto, glória a Deus, muito conhecido, não é, que Deus ele toma o profeta Ezequiel, né, um profeta, glória a Deus, levantado por Deus, meus amados, justamente num período de grande conturbação, num período de grande perturbação que Israel estava vivendo, que era justamente o período do cativeiro, aonde o povo de Deus estava em Babilônia, não é? Havia acontecido que Nabucodonosor havia levado o povo cativo, e eles estavam lá, e o profeta Ezequiel era justamente um profeta, o qual Deus o levantou nesse período, né? E começou, através do profeta Ezequiel, ter um tratado, ter uma conversa com o profeta Ezequiel. Irmãos, é importante salientar que não existia fisicamente esse vale de ossos. Não existia, não é? Isso aqui foi uma visão que Deus estava dando ao profeta Ezequiel a respeito do povo dele, a respeito de como o povo de Israel se sentia justamente naquele período que eles estavam em uma terra estranha, servindo como escravos, sem nenhuma liberdade. Então as pessoas estavam se sentindo daquela maneira, e Deus
os via como eles se sentiam, sem esperança, sem alegria, sem paz, não é? Um momento totalmente levado para sofrimento, não é? Tristeza e morte. Porque quando Deus levou, não é? Quando Deus permitiu que Nabucodonosor levasse o povo para o cativeiro, Deus não queria mais que aquele povo voltasse. Deus queria que nesse período dos 70 anos fosse gerada uma nova nação, que aquelas pessoas que durante tantos anos haviam desobedecido a Deus, não ouviam o profeta Jeremias, não ouviam os profetas que Deus havia levantado para chamar a atenção, para advertir Israel, não é, do seu pecado. Eles não levavam em consideração, eles não respeitavam a palavra de Deus. Então Deus permitiu que Nabucodonosor levasse aquele povo, e aquele povo desobediente, aquele povo rebelde, Deus não queria mais que eles voltassem para a terra a qual Deus havia dado a eles através de um juramento feito a Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, observem que aquele vale de ossos secos não era algo físico, era algo virtual. Deus estava dando uma visão ao profeta. Quando o texto diz que o Senhor veio sobre mim, a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, ou seja, Deus tomou o profeta em uma visão. Ele ficou como se estivesse em êxtase, como se ele estivesse fora de si, e Deus ali toma ele e leva ele para dentro daquela visão a qual Deus queria que o profeta visse, que era a condição espiritual que aquele povo se encontrava. Amém? Essa visão aqui, ela é uma visão retratando a condição espiritual daquele povo, irmãos. Glória a Deus. Agora, Deus havia dado tempo para aquele povo se arrepender? Sim. Deus havia dado condições para aquele povo se arrepender? Sim. Deus levantou profetas para que os profetas viessem advertir o povo, para que eles se arrependessem? Sim. Mas o povo quis? Não. O povo ignorava a palavra de Deus, o povo batia nos profetas, prendia os profetas, matava os profetas. Eles não queriam, eles queriam viver da maneira como eles queriam viver, mas queria que Deus aceitasse eles da maneira como eles são. É o que nós temos visto acontecendo muito. As pessoas, elas vêm do mundo para a igreja. Quando chega na igreja, quer que a igreja aceite ela da maneira como ela veio, e que ela permaneça da maneira como ela veio. Só que não pode. A palavra do Senhor diz: vinde como estáis, mas não diz permaneça como veio, não. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o homem, quando ele está no mundo, ele é escravo do mundo e de todas as suas paixões e de todas as suas armadilhas. Mas quando ele vem para a igreja, ele vem com a disposição de largar o mundo, deixar de lado todos os seus ardis e ser uma nova criatura na igreja, porque Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não entra. Se você não nascer da água e do Espírito, não tem parte. Então tem que ser uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele disse lá em 2 Coríntios 5:17: se estás em Cristo, és uma nova
criatura, as coisas velhas, ou seja, as manias, os jeitos, as enrolações, as mentiras, não é? Essas coisas todas que faz parte do mundo, passou. Eis que tudo se faz novo. É necessário que a pessoa que vir do mundo para a igreja, ela seja transformada, aleluia, para que dentro da igreja ela seja instrumento na mão de Deus e não uma pedra de tropeço no ministério de pastores. Glória a Deus, amém? Então a palavra do Senhor mostra que Deus deu oportunidade para aquele povo, irmãos. Deus deu oportunidade, mas aquele povo não quis saber do que Deus estava dando a eles. Eles queriam viver e serem aceitos da maneira como eles viviam. A palavra do Senhor, ela é bem clara, não é? A Bíblia diz que Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Amém? Quando a palavra do Senhor diz que Ele ama o pecador, está querendo dizer que Deus tem proposta de uma nova vida, uma vida transformada, uma vida abençoada para o pecador. Porém, Deus não aceita, glória a Deus, porém Deus não aceita que ela permaneça nas práticas do pecado que ela vivia lá fora. Glória a Deus. Então Deus pega o profeta, vamos andar aqui no meio, não é? Vamos dar uma volta aqui nesse meio. E havia uma proposta de Deus de restauração. Presta atenção, meu amado. Havia uma proposta de Deus de restauração. E a Bíblia diz que Deus chega para o profeta, e a primeira coisa que Deus pergunta ao profeta é: ainda há jeito para esse povo? Ainda há esperança para esse povo? Deus estava perguntando para o profeta: poderão esses ossos voltarem a viver? O profeta olha para aquele vale de ossos e começa naquele momento, meu amado, a refletir sobre tudo que havia acontecido. Por que aquele povo estava ali? Muitas vezes, meus amados, a gente começa a ver pessoas que hoje estão afastadas do Evangelho, estão fora da igreja, estão numa vida miserável. E a gente começa olhando para aquelas pessoas e começa muitas vezes querer se compadecer mais do que Deus. Às vezes a gente quer amar mais do que Deus e começa a dizer: tadinho, meu Deus, olha a situação daquela pessoa, Senhor, tem misericórdia. E a gente fica, não é, querendo tomar as dores daquela pessoa. Mas a gente precisa entender uma coisa: que Deus conhece aquela pessoa mais do que você conhece ela. Deus sabe o porquê dela estar naquela situação. Deus sabe o porquê dela ter chegado aonde chegou. Deus sabe a condição na qual ela se encontra e porquê ela se encontra naquela condição. Eu e você não sabe, então nós julgamos pela aparência. Mas a palavra do Senhor diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Amém? Deus não tem prazer em corrigir as pessoas simplesmente por prazer, não, meu irmão. A correção de Deus é para transformar o cidadão que está todo troncho e contaminado pelo pecado em uma nova criatura liberta, santa e abençoada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos aprender isso, não é? Às vezes nós se compadecemos de uma maneira tão grande que a gente quer tirar o camarada da prova. A gente quer ir lá tirar o camarada daquela situação a qual Deus permitiu que ele entrasse. Não quero dizer com isso que é errado você ajudar. Não quero dizer com isso que é errado você estender a mão. Não quero dizer com isso que é errado você orar por ele. Não.
Ele é digno de misericórdia. Mas nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é porque ele chegou naquela situação que ele deixou de amar a Deus, não. Mas às vezes, irmãos, as más influências e as más companhias, né? Tem um ditado que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Meu avô, quando ele era vivo, ele era presbítero da igreja presbiteriana lá da Avenida Norte, em Recife. Ele sempre dizia para mim: meu filho, quem com porcos se ajunta, farelo come. Irmãos, e é uma grande realidade. Eu me juntei com porcos. Eu com 17 anos, eu era viciado, eu era alcoólatra, eu era os pés da besta. Porque eu me juntei com gente que era os pés da besta. Não é? Quem com porcos se ajunta, farelo come. Mas por que eu cheguei no estado que eu cheguei, no fundo do poço? Porque eu procurei aquela situação. Significava que Deus não me amava? Não, se Deus não me amasse, eu não estava aqui hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Então muitas vezes, irmãos, é necessário que Deus permita que pessoas vá para o fundo do poço, para que lá no fundo do poço ela olhe para cima e enxergue que acima dela tem um Deus que a ama e que está disposto a mudar a história de vida dela. Glória a Deus. Aqueles ossos chegaram naquela situação, ficaram sofrendo ali, mas Deus tinha um plano para tudo aquilo que estava acontecendo. Qual era o plano? Vou levantar uma nova geração no meio desta geração que está indo, e vou trazer essa nova geração de volta, e eles saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus fala com o profeta e pergunta: profeta, eles podem reviver? O profeta analisa tudo que havia acontecido, e a resposta dele foi essa: só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Amém? Quando a gente diz assim, só o Senhor sabe, nós estamos entregando nas mãos de Deus a permissibilidade dele fazer o que tem de ser feito para atingir o objetivo que ele quer. Eu e você muitas vezes não entende, irmãos, mas chorar faz parte do plano. Passar noites acordados faz parte do plano. Muitas vezes, meu amado, sem força, fraco na fé, faz parte do plano. Caça algo para você fazer, para arrumar um dinheirinho e não acha, faz parte do plano. Às vezes a roupinha está fraca, mas a minha roupinha está tão fraquinha, faz parte do plano. Por quê? Porque quando Deus levantar e suscitar na sua vida a bênção e a vitória, você saberá que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Então faz parte do plano. Deus, ele tinha um plano. Nesse intervalo, meu amado, estava lá Esdras restaurando as leis e a ordem na cidade de Jerusalém, em Israel. Deus levanta Neemias. Está lá Neemias restaurando os muros, reconstruindo as muralhas, colocando portas e portões, restaurando as casas, preparando as ruas. Para quê? Porque Deus ia trazer uma nova geração que foi gerada no cativeiro, aleluia, que não participou da rebeldia daquele povo que havia sido levado, e Deus ia trazer esse novo povo. Por isso que a Bíblia diz:
vou abrir as vossas sepulturas, ou seja, aqueles vão morrer, mas vocês que foram gerados no cativeiro vão voltar. E quando vocês voltarem, é necessário que vocês tenham casa para morar, cidade murada, portões, que tenha lei, que tenha ordem. Então, enquanto Deus estava trabalhando numa nova geração que estava surgindo no período babilônico, Deus estava cuidando do lugar, da cidade, do país aonde eles voltariam para habitar. Glória a Deus. Deus, ele não fica de braços cruzados, irmãos. Deus, ele não fica olhando para a tua situação e rindo, não. Deus, ele não fica olhando para o momento que você está vivendo e fica dizendo aí, está vendo? Bem feito, bem pregado, né? Bem feito. Não, ele não fica. Deus, ele olha para você, ele se compadece de você e começa a agir para quando você for restaurado, haver algo novo para você usufruir da parte de Deus. Então aquele povo estava ali, precisando, glória a Deus, e Deus chega para o profeta e diz, então, profetiza. O que era que Deus estava falando naquele momento? Profetiza a palavra, declara, não é? Faz promulgações. É isso que nós precisamos como igreja do Senhor fazer. Não é reclamar, não é murmurar, não é xingar, não é se maldizer, não é ficar se achando coitadinho, o piorzinho da casa, a ovelhinha negra do rebanho, para que as pessoas tenham pena, para que as pessoas tenham... Não é isso. Nós precisamos profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa restauração, sobre a restauração da nossa casa, da nossa família, do ministério, da igreja e tudo. Nós precisamos abrir a nossa boca, irmão, e profetizar a palavra de Deus. Porque quando você abre a sua boca e começa a profetizar a palavra de Deus, aleluia, Deus, ele se sente empenhado em realizar aquilo que você está falando, porque é a palavra dele que está sendo profetizada, não é outra coisa não. Então muitas vezes as pessoas perdem tempo fazendo o quê? Reclamando, xingando, dizendo eu não vou mais para a igreja, não vou mais ser crente, como se o mundo tivesse solução para o problema que ele está passando, como se o mundo pudesse dar jeito naquilo que ele está vivendo, naquilo que ele está enfrentando. Meu querido, se com Jesus você reclama da situação que você está vivendo, sem Jesus você não vai ter nem fôlego para reclamar, você não vai ter nem fôlego para respirar sem Jesus, não é? Então acaba com essa besteira, se fortaleça nele, se renove nele, não deixe que as coisas as quais elas se tornam passageiras na sua vida tomem lugar das coisas eternas que Deus tem preparado para você. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem se percebeu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam fazendo a sua vontade. Isso aqui é uma passagem, irmãos. Está faltando pão hoje, amanhã tem. Não tem um sapato hoje para calçar, mas tem uma sandália, não é? Mas é porque eu estou desempregado. Deus abre um bico aqui e outro ali, você consegue comprar um quilinho de galinha, botar na panela e comer. Agora saiba de uma coisa, a eternidade que te espera não vai ter nada disso, você não vai se aperrear com nada disso. Por quê? Porque tudo já estará preparado para receber a igreja.
Amém? Esse negócio de preocupação, dor de cabeça, de aborrecimento, isso é terreno. Isso é daqui da terra. Lá no céu não tem isso não, irmãos. Lá no céu, aleluia, é gozo, é paz, é alegria. Nós vamos viver na presença do Senhor, aleluia. Há um céu de glória. Aleluia, glória. Amém? E Jesus ainda foi bem claro quando ele disse assim: se na casa do meu pai não houvesse moradas, eu diria para vocês, eu vou preparar, e quando eu preparar eu volto. Mas já está preparado. Amém? Já está preparado. Aleluia. Jesus não está trabalhando de pedreiro e os anjos lá como servente para fazer morada para mim e para você, não. Já está tudo preparado, meu irmão. A igreja, na hora certa, no momento certo, ela vai ouvir o tocar da trombeta, aleluia, e ela será tomada pelo Senhor, e os céus já estará pronto para receber a igreja. Amém? Aleluia. Então, a palavra do Senhor, então a palavra do Senhor mostra, meus amados irmãos, que glória a Deus, que Deus ele começa a usar a boca do profeta para profetizar. Deixa Deus usar a tua boca, irmãos. Deixa Deus abençoar a tua casa através da tua boca. Glória a Deus, aleluia. Porque se você abre a sua boca para maldizer a sua casa, vai ter maldição na sua casa, irmão. Se você abre a boca para xingar os seus filhos, vai ter maldição. Se você abre a boca para dizer que as coisas, mas as coisas estão ruins, mas essa crise e não sei o que, vai acontecer na sua vida. Mas se você abrir a sua boca e deixar Deus usar, vai ter vida, Glória a Deus. vai ter bênção, vai ter vitória, Aleluia. vai ter libertação, vai ter cura, aleluia, glória a Deus, vai ter providência, vai ter provisão, vai ter milagres. Porque quando você abre a sua boca e deixa Deus usar, aleluia, Ele se responsabiliza pela palavra. Louvado seja Deus. Então, não se aperreie não. O profeta abriu a boca e começou a profetizar, e a Bíblia diz que na hora que ele falava, as coisas começavam a acontecer, irmãos. Era osso se juntando ao seu osso, era nervo, era carne, era pele, era músculo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sabe o que significa isso? Que a bênção de Deus, ela é tão grande que de uma única vez ela supre todas as necessidades da sua vida. Era osso juntando ao osso, mas ao mesmo tempo já vinha carne, já vinha músculo, já vinha nervo, já vinha pele, já vinha tudo. Amém? Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele age em toda a área da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida vai ter intervenção de Deus, vai ter milagre de Deus. É na área financeira, é na saúde, é no corpo, é no espírito, é na alma, é na família, é nos filhos, é no marido, é na esposa, é no bairro que eu moro, é na empresa que eu trabalho, é no bico que eu faço. Vai ter milagre de Deus em toda a área. Aleluia. Amém? Então nós precisamos aprender isso. E o Senhor, Ele, glória a Deus, fecha dizendo assim, aleluia, versículo 13, ele diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Sabereis que eu, o Senhor, disse isso e vou fazer. Amém? Então que você nessa hora possa estar, glória a Deus, recebendo essa palavra na sua vida. Saiba que o Senhor, Ele não está distante de você, Ele está com você.
agindo por você, trazendo bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo.